Agora, 8h49, a gente continua traçando aqui no Jornal Gente o cenário eleitoral das principais cidades do país. Para você saber, além da sua cidade, como é que está a coisa em outras regiões, qual é, de fato, a influência nacional nas disputas locais, quais são os assuntos que vão surgindo, porque cada eleição tem a sua história, tem o seu tema principal, é muito interessante isso. E é por isso que hoje nós vamos falar com o repórter Ricardo Chaves, da Band de Manaus. Ele vai trazer para a gente o quadro na capital do Amazonas. Eu já dou aqui as boas-vindas ao Ricardo. Tudo bom, Ricardo? Bom dia para você. Oi, Thaís. Bom dia para você, para o Pedro, para o Cláudio e também para a Sônia. Aqui em Manaus, fortes emoções são prometidas aí, principalmente nessa reta final de primeiro turno, uma indefinição com relação ao segundo colocado. Segundo a pesquisa Quest, que foi a última pesquisa elaborada por Instituto aqui de Manaus, o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, lidera com uma ampla vantagem aí, registrando 38%, seguido aí por Roberto Cidade, do União Brasil, que tem 19%, Amon Mandel, deputado federal, primeiro mandato, está com 15%, e Capitão Alberto Neto aí aparece com 13%, né? Seguido aí outros candidatos, temos Marcelo Ramos, que foi ex-vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal, que aparece aí com 6%, Mobiliza apresenta o Wilker Barreto, que pontuou com 1%, e Gilberto Vasconcelos não pontuou em nenhuma pesquisa, segue aí com 0%. Como vocês podem observar, são 3 pilotões, né? O primeiro, o atual prefeito de Manaus, Davi Almeida do Avante, seguido por 3 candidatos também, temos aí Roberto Cidade, atual presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, segundo mandato, já foi vereador aqui de Manaus e é o candidato do governador Wilson Lima. Em seguida aparece Amon Mandel, deputado federal de primeiro mandato, foi vereador de Manaus. Antes do período eleitoral, após as convenções eleitorais, Amon até chegou a liderar a pesquisa, rivalizava com uma certa vantagem com o Davi Almeida, mas conforme foi avançando a eleição, principalmente com a propaganda eleitoral de rádio e TV, ele foi desidratando nessa corrida e é seguido por Capitão Alberto Neto, esse do Partido Liberal, eleito aí muito na esteira do bolsonarismo, né? Em 2018 foi eleito deputado federal, conseguiu a reeleição e é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tenta aí chegar até o segundo turno, inclusive nesse final de semana, aqui em Manaus, teve um grande evento aí com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí esse evento analisa os próprios apoiadores de Alberto Neto, como ele próprio, uma tentativa de tentar ganhar o gás nessa reta final de campanha para chegar ao segundo turno. Pelas pesquisas estão em crescimento Roberto Cidade, né, que começou essa corrida atrás de Marcelo Ramos que hoje tem 6%, há um mês e meio, o Roberto Cidade tinha o mesmo percentual, acabou crescendo, uma ascensão aí meteórica, muito capitaneada com a força da máquina pública, que aqui no Amazonas ainda é muito forte, e Alberto Neto cresceu aí na esteira do apoio ao Jair Bolsonaro, ex-presidente que aqui em Manaus teve uma ampla margem de votos em 2022, 60% dos votos aqui em Manaus, diferente do Amazonas, mas tenta aí herdar esse espólio para chegar à prefeitura de Manaus. Analistas dizem aí que talvez essa vinda de Bolsonaro no final de semana pode fazer com que Alberto Neto consiga uns 3%, 4% para, quem sabe, chegar aí ao segundo turno. Então, esse é muito o tom aqui em Manaus. São 3 pilotões, né? Praticamente definida a permanência de Davi Almeida, né, no primeiro turno, indo para o segundo turno, e aí essa indefinição que é o que vai aí movimentar a eleição de fato. Roberto Cidade, Alberto Neto ou Amon Mandel, que podem chegar ao segundo turno e disputar essa prefeitura de Manaus. Ricardo, em relação às movimentações que estamos acompanhando dos candidatos para tratar de problemas da cidade, desafios que são colocados, a política nós estamos vendo que está dominando, né, as eleições em vários cantos do país, polarização, essas questões todas. Aí em Manaus, o eleitor está conseguindo ouvir da boca dos candidatos proposta, ou nós estamos tendo um replique por aí do que acontece no Brasil todo, com briga a respeito de passado, de futuro, de composição política, questões pessoais? O que está mais na ordem do dia nessa eleição para a capital do Amazonas? Pedro, nós não tivemos tantos debates eleitorais, mas os debates que existiram, podemos fazer alguns recortes. É muito tratado sobre as questões de segurança, saúde e infraestrutura aqui em Manaus. Um recorte especial para a segurança.
A gente tem indicadores aí de segurança preocupantes em Manaus, sendo a cidade a terceira com mais homicídios, então um dado preocupante, tanto que a grande ótica dos debates é sobre armar a guarda municipal. Nós temos aí, por exemplo, Davi Almeida, que é o prefeito de Manaus, ele, no seu mandato, conseguiu aí armar um certo efetivo da guarda municipal. O Alberto Neto e o Roberto Cidade têm isso como um carro-chefe. Roberto Cidade, por exemplo, ele promete armar 100% da Guarda Municipal e Alberto Neto a mesma iniciativa e ainda implementar a chamada Escola Cívico-Militar na rede municipal. A Mamandel, que está nesse pelotão do meio, o segundo, tem uma ideia um pouco diferente. Ele defende a iniciativa, mas ele propõe também políticas públicas, né, como ocupação desses espaços, levar a urbanização. Então, há vários recortes dos debates, esse para a segurança. Depois dos outros debates, a gente viu uma memetização, acho que dá para colocar desse jeito, muito na esteira do que foi reproduzido no debate de São Paulo também, né, e outras partes do país. Então, a gente viu uma preocupação maior dos candidatos em utilizar os debates para realizar cortes para as redes sociais, enfim, como um todo. E também, nesses debates, um fato também que é interessante é a ausência do prefeito de Manaus. Ele não foi em nenhum debate, ele participou das sabatinas e durante as sabatinas, pelo menos, ele é um candidato que mostra mais conhecimento do orçamento público. Então, nessa ótica, ele sai um pouco à frente. Nos debates eleitorais, a grande figura que foi usada aí para ataque foi Roberto Cidade, que é o candidato do governador Wilson Lima, que enfrenta uma certa impopularidade, muito por conta da questão da segurança pública aqui no Amazonas. Então, há essa questão. Mas, da mesma maneira, o Davi Almeida acabou não sendo comprometido por não aparecer nos debates eleitorais. A gente vê ele liderando as pesquisas, não teve uma sangria, muito pelo contrário, ele continuou crescendo nas pesquisas eleitorais. E Roberto Cidade, que não foi tão bem nos debates, apesar de ter uma grande articulação política, ter chegado à presidência da Assembleia Legislativa muito construindo uma argumentação com os deputados estaduais, não era candidato do governador Wilson Lima, ele não consegue ainda sintetizar, argumentar, ele muito por falta de prática, digamos assim, e também argumentar no campo de ideias nos debates. A Mamandel, por sua vez, que foi o melhor nos debates, já não conseguiu manter o eleitorado, veio com uma desidratada. Então, com esse recorte. E Marcelo Ramos, que é o candidato do presidente Lula, aparece aí no terceiro pilotão, isolado. Apesar do bom desempenho nos debates, não consegue aí chegar a esse segundo pilotão para tentar chegar ao segundo turno. Então, diferente de outras partes do país, aqui não existiu tanto uma questão de Bolsonaro versus Lula aqui em Manaus. Foi mais uma questão ligada à segurança pública, que está na agenda aqui de Manaus, à saúde também. Dá para fazer um recorte sobre a média complexidade, a baixa e a alta. A baixa tem indicadores sociais até que positivos, mas um recorte aí para a alta complexidade também, que é uma alçada do governo do estado e também do governo federal, que está bem prejudicada. E também infraestrutura, né, que é um tema de toda eleição aqui em Manaus. Prefeito argumentando que realizou obras, né, públicas em diversas partes, revitalizou o centro histórico de Manaus. Por outro lado, Roberto Cidade e Alberto Neto atacam esse legado que Davi Almeida diz ter, dizendo que poderiam fazer bem mais do que ele, seja ao lado de Jair Bolsonaro ou com apoio também do governador Wilson Lima. Esse é o jornalista Ricardo Chaves, ao vivo direto de Manaus, contando por país inteiro como está agora a corrida eleitoral na capital do Amazonas. Obrigada, viu, Ricardo? Bom trabalho para vocês nessa reta final da eleição 2024. Para nós, um forte abraço. Obrigada.